Está preso o homem que se passava, gente, por funcionário de uma empresa de telecomunicações para efetuar furto de fios de energia. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram a criatura agindo aqui em Porto Alegre. O repórter Eduardo Carvalho tem mais informações para a gente a respeito desse falcatrua que se fazia às vezes de um funcionário, mas não era funcionário coisa nenhuma, não, hein, Eduardo? Boa tarde. É isso, Samuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham na tela da Record Guaíba. As imagens mostram, né, essa ação, o indivíduo com roupas similares à de uma empresa de telecomunicações, se passando por um trabalhador para efetuar o furto de cabos. Infelizmente, essa é uma situação que acaba sendo bastante comum aqui em Porto Alegre e que tem tido uma prioridade das forças de segurança para combater essas ocorrências. Pois bem, agora a gente teve essa ação importante aqui do Batalhão de Choque da Brigada Militar, que conseguiu realizar a prisão deste indivíduo, um trabalho que começa na inteligência da Brigada. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa situação, conversando agora com o comandante do Batalhão de Choque, do 1º Batalhão de Polícia de Choque aqui, o Major Ricardo Nicoloso. Major, obrigado por atender a nossa equipe, uma boa tarde. Como é que foi essa ocorrência? De que forma vocês conseguiram chegar até esse indivíduo? Bom, boa tarde a todos, boa tarde audiência. Boa tarde. A Brigada Militar ela tem realizado ações para coibir esse tipo de delito, né, considerando o aumento das ocorrências que temos tido na capital e metropolitana. Então, a agência de inteligência do Comando de Polícia de Choque recebeu algumas informações de que um indivíduo trajando, né, uniformes similares ao que as operadoras utilizam para realizar esse tipo de serviço estaria transitando num veículo Ford Ka preto e utilizando uma escada similar também a que os operadores utilizam para realizar esse tipo de serviço. Então, o Serviço de Inteligência realizou um monitoramento e um acompanhamento de possíveis locais, né, onde esses delitos poderiam acontecer, até que localizou o indivíduo com essas características e o veículo. Foi então solicitado a uma equipe de patrulhas, das patrulhas especiais do 1º Batalhão de Polícia de Choque, para realizar a abordagem. Foi feita a abordagem, no momento então foi identificado que dentro do veículo, né, esse indivíduo estava colocando dentro do veículo alguns cabos ali, alguns metros de cabo que ele teria realizado a extração do sistema. Né? Esse indivíduo ele tinha antecedentes? Que situação se encontrava esse veículo também, Major? Certo. Esse indivíduo ele possui 2 antecedentes policiais por homicídio, 2 antecedentes policiais por tráfico de drogas e 2 antecedentes policiais só neste ano de furto de cabos. Então, este ano ele já foi, já é a terceira vez que é efetuado um registro contra ele para esse tipo de ocorrência. Bom, ao ser realizada ali a prisão em flagrante, foi verificado então o veículo, as suas condições, né, e foi constatado que esse veículo ele se encontrava em ocorrência de roubo. Esse veículo foi roubado deste ano, em março de 2025, aqui na capital. Foi constatado também que as placas que ele utilizava eram de um outro veículo, então ele foi enquadrado em 3 crimes, né? O crime de furto qualificado pelos cabos, o crime de receptação pelo veículo roubado e o crime de adulteração de sinais por conta das placas que ele estava utilizando nesse veículo. Comandante, chama atenção, né, esse histórico criminal desse indivíduo que foi preso em flagrante por vocês. Eu ia questionar o senhor sobre a importância de prender nesse tipo de ocorrência, né, de cabos, mas nesse caso vocês acabam tirando das ruas uma pessoa considerada perigosa, um indivíduo de alta periculosidade. Sim, a Brigada está sempre fazendo o seu trabalho, né, efetuando a prisão desses indivíduos, mas por vezes nós temos algumas questões legais que acabam impactando, né, na soltura ou não desses indivíduos. É importante destacar também que não foi uma atitude prejudicial tão somente à operadora, né, que perdeu o equipamento, mas sim à sociedade como um todo. Porque por vezes nós perdemos até serviços essenciais. Imagina um posto de saúde ficar sem telefonia, sem internet para operar as pessoas ali aguardando, né, o seu atendimento. Isso acaba impactando em diversas outras situações. Por exemplo, quem trabalha em home office precisa da sua internet, ou até mesmo algumas empresas que estão realizando serviços essenciais, né, isso acaba impactando a sociedade como um todo. Por vezes nós analisamos o furto como uma ação simples, um simples furto, mas não, ele acaba impactando, né, em diversos pontos da sociedade, inclusive em serviços essenciais. Tem tido um combate muito firme essas ações, inclusive com esse apoio da inteligência também, para localizar esses indivíduos e monitorar padrões de comportamento, né? Com certeza. Esse é o trabalho incansável da Brigada Militar em solucionar esses problemas. Muito obrigado por nos atender. Hoje mesmo a gente conversou com um jovem, uma mulher que foi atingida por um cabo. Ela estava transitando de moto na zona sul de Porto Alegre, tinha um fio solto na rua e ela acabou sendo atingida no pescoço.
fraturou o pé, está sem trabalhar pelas últimas semanas e vai ficar mais um tempo afastada por conta também, muitas vezes, desse tipo de ocorrência, onde os criminosos tentam levar os cabos, acabam mexendo ali na fiação, deixam em uma situação bem perigosa e pode causar acidentes. Então, além desse ponto fundamental que o comandante trouxe, né, de prejudicar serviços básicos, como de saúde, de educação, até mesmo de segurança, também pode provocar acidentes. Então, esse combate firme da Brigada Militar e essa prisão importante de um indivíduo com muitos antecedentes criminais. Eu fico me perguntando como é que estava na rua uma criatura dessas. Tem 2 homicídios, né, antecedentes policiais por 2 homicídios e 2 por tráfico de drogas também. E isso não dá cadeia, gente. E já foi preso este ano por furto de cabos e estava na rua de novo, mas é brincadeira. Mas não é sério a coisa, não é séria a coisa, né? Não tem como dar certo desse jeito. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ficar remando e o cara não sai do chão. É tipo o tradicional enxugar gelo. É isso que está fazendo a polícia, né? Pelo amor de Deus, mas soca atrás das grades e deixa lá. Não vai fazer falta aqui do lado de fora. Olha o que está fazendo. E outra coisa, viu, Eduardo? As pessoas, nesse vídeo que está na tela, a gente está vendo ele com os cabos pendurados, né, carregando os cabos no corpo, e as pessoas passando por ele, porque não dá para imaginar que é um bandido que está ali, né, Eduardo, pela roupa que ele usava. Exatamente, isso acaba sendo praxe, às vezes, nesse tipo de ocorrência. As pessoas, inclusive, têm dificuldade de identificar o que é um furto e o que é realmente apenas um serviço de manutenção comum nesses casos, né? Então, entra esse trabalho muito importante da inteligência da Brigada, como a gente mencionou, e eu vou passar a palavra para o comandante a respeito disso que tu mencionou, Samuel. Comandante Samuel, porque mencionou justamente esse ponto, né? Eles se disfarçam, colocam roupas das empresas ou similares às das empresas. Isso tem sido uma praxe? Vocês identificam essa questão como sendo comum, infelizmente, nesse tipo de ocorrência? O criminoso ele procura tudo que é subterfúgio para se dissimular no terreno e executar a sua ação criminosa, né? Então, por vezes tem acontecido esse tipo de padrão, nós estamos acompanhando. É importante que, na dúvida, né, se a comunidade tiver dúvida sobre aquele serviço, se está sendo realizado ou não, né, se for o caso, contate a Brigada Militar para que seja feita a verificação, né, porque não é comum esse tipo de extração de grande quantidade de cabos aí, quando constatar esse tipo de operação, ou mesmo se alguém se sentir à vontade para pedir identificação desse indivíduo, né, e verificar se ele realmente pertence ao sistema ali de manutenção. Enfim, a gente pode adotar essas medidas aí para coibir esse tipo de ação. Importante recado, né, Samuel? Eu não sei se o carro que o criminoso usava tinha também o logotipo de alguma empresa, algo que insinuasse que ele está trabalhando para uma prestadora de serviço que lida com esses fios, porque é uma dica, né? Se o cara me vai com um carro que não é adesivado, já gera uma desconfiança, né, Eduardo? Pois é, nesse caso, comandante, o senhor sabe se tinha algum adesivo no carro ou o carro não tinha nada a respeito de empresa? Não, o carro não possuía nenhuma identificação. Isso também pode ser um alerta, né, professor? Pode, mas por vezes tem operadoras que acabam contratando o serviço do operador com o seu veículo. Então, essa é uma modalidade que vai ficar um pouco mais difícil de se constatar. Importante também, né, esse entendimento, porque às vezes pode ser realmente um serviço. Então, fica esse recado do comandante de, na dúvida, acionar as autoridades de segurança e aí essa competência para realmente avaliar e, no caso, fazer a prisão em flagrante, como foi o caso ocorrido aqui pelo Batalhão de Choque. E fica a dica aí para as empresas também adesivarem, né? Se contrata um prestador com o carro, tem que ter um jeito de colocar um adesivo ali no carro, alguma coisa que identifique que aquela pessoa está trabalhando para uma empresa, né? Porque senão até fica mais difícil o trabalho da Brigada Militar, o trabalho da Segurança Pública para separar o que presta e o que não presta na situação toda ali. Imagina, né, gente? Na dúvida, liga para a polícia vai lá, vai fazer uma abordagem, o indivíduo apresenta o crachazito dele, não, estou trabalhando aqui, beleza, segue trabalhando aí, bom trabalho para ti. Ou se não, já leva em cana, já leva para a cadeia também. Ali no caso, ele tentou apresentar, quem sabe, algum documento falso, alguma coisa, ou quando a brigada chegou, ele viu que a casa caiu mesmo, Eduardo? Vou passar para o Major. O Samuel pergunta do estúdio se ele tentou apresentar algum documento falso, tentou dizer que realmente era um trabalhador dessa empresa ou imediatamente ele já se rendeu. Como é que foi isso, comandante? Não, é negativo. Ele não tentou se identificar de outra forma, ele foi abordado e ali já foi constatada a materialidade, já foi dado voz de prisão em flagrante para ele. E foi uma ocorrência normal, assim, não teve reação, nada nesse sentido também, né? Não teve reação.
Obrigado. É isso, Samuel. Prisão importante aqui realizada pelo 1º Batalhão de Polícia de Choque. Esse indivíduo, a gente repete, né, diversos antecedentes criminais, preso em flagrante utilizando roupas similares a de uma empresa de telecomunicações, furtando cabos na zona norte da cidade. Agora, o que chama a atenção também, gente, é que ele não vai furtar esses cabos todos aqui para guardar para ele, para brincar de pular corda em casa, não. Não é para colocar na casa dele também, não. Ele vai furtar porque ele tem mercado certo para entregar esse material todo aí, né? Onde é que está esse mercado? Quem é que compra esses fios entregues por qualquer um aí na rua, hein? Isso é fundamental também, que haja o cerco por parte das autoridades, né, Eduardo? Para impedir que o receptador continue agindo, porque ele faz parte do esquema, ele que alimenta todo esse esquema de furto de fios aqui na capital, não é verdade? Exatamente, isso tem sido um foco das estratégias de segurança pública, não só aqui em Porto Alegre, mas em todo o estado, a partir da Secretaria de Segurança, porque além do foco de tirar das ruas esses indivíduos, e aí o trabalho que é mais focado realmente nessas pessoas que cometem os furtos, também há um trabalho de inteligência da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança, como eu falei, de identificar os pontos receptadores. A gente já mostrou várias operações aqui que focam justamente nas pessoas que compram e depois revendem esses itens. Havia, principalmente na pandemia, um crescimento desse tipo de ocorrência. A gente já registrou casos ocorridos, inclusive em serviços importantes públicos, como, por exemplo, o caso da Transurb, que prejudica aí o acesso ao usuário, e esse foco realmente da venda posterior desse material. Então, isso tem sido uma estratégia muito ampliada por parte das forças de segurança de localizar também essas pessoas. É algo parecido com o que acontece com furtos de veículos. A polícia também tem esse objetivo de localizar os locais que vendem irregularmente, inclusive todos os pontos de venda oficiais estão cadastrados no site do Detran, no site do governo do estado. Então, os pontos que não são licenciados, normalmente pode ter sim alguma situação ilegal. Aliás, todos têm, e a polícia faz essa busca. Então, assim como acontece no caso desses veículos, a mesma coisa acontece na situação dos cabos, e por isso que essa é uma das estratégias integradas para conseguir chegar até essas quadrilhas, porque muitas vezes essa pessoa que acaba sendo presa, ela é o começo, a ponta de um iceberg que tem muitas outras pessoas envolvidas nesse crime. Samuel. Exato, muito bom, Eduardo, obrigado. Agradeço ao Major também do Batalhão de Choque da nossa Brigada Militar pelo trabalho que fizeram. Vamos que vamos, é o balanço geral desta quinta.